já trabalhamos com a ideia de idealismo, ascetismo medieval, já trabalhamos com a visão de desacralizar o mundo, que surge com a visão materialista. Agora é a vez da fenomenologia, uma corrente filosófica importantíssima para a filosofia, pois ela vem trazer no seu bojo a ideia principal que a filosofia hoje vai se ocupar, com a tal de ontologia. A questão da essência, do ser, das coisas, mas ela trazidas a partir dos próprios fenômenos aqui na Terra. Ou seja, vai quebrar com a visão metafísica, aquela busca, porque embora alguns filósofos tentassem, mas eles nunca quebraram com a visão das suas ideias que giravam em torno de uma metafísica. Então, esse é um ponto bastante importante. E aí, o que é que a gente vem trazer para vocês? A origem do termo fenomenologia vem o fenômeno vem de nômenos, que significa sentidos, ideia perfeita. E o logos é uma palavra associada a ela que significa estudo e razão. Está aí a etimologia do nome. E, como eu já havia dito, essa corrente vem desfazer a dicotomia presente ali, entendida na visão platônico-cristã, que entendia a supremacia, ou seja, a hierarquização das ideias em função dos sentidos, do mundo existente aqui na Terra, do mundo dos sentidos. Então a gente vem entender aí a noção de fenomenologia, ela vem fazer essa quebra aí, ela vem dizer, não existe uma supervalorização do mundo das ideias em função do mundo do mundo sensível. Ou seja, há uma intencionalidade nas coisas. O corpo, ele não é inferior ao espírito, nem vice-versa. Há uma espécie de reciprocidade aí entre corpo, espírito, consciência e objeto, e homem e mundo. Essa visão aí de reciprocidade vai trazer então uma intencionalidade. Ou seja, se eu caminho, é porque eu desejo, né? Eu desejo caminhar. Se eu estou feliz, o meu corpo se alegra também. E aí essa reciprocidade ela é sempre sentida dentro desse aspecto. O exemplo é a noção do próprio corpo, que para a corrente da fenomenologia, o corpo vai significar o primeiro ato da existência humana. O que quer dizer isso, primeiro ato da existência humana? É que através do meu corpo eu entro em contato com os sentimentos. Eu observo o mundo à minha volta e me deleito. Eu observo um rio e me traz alegria. Ou seja, a noção do corpo se identifica com as coisas. O meu corpo, a minha alma começa a andar par a par com essas coisas, com a minha alma, com a minha consciência, porque há intencionalidade sim. E é interessante a gente observar que o homem, ele é homem ser no mundo, né? Ele se constitui homem quando ele está no mundo. E o que significa isso? Essa visão humana, humanística, dessas ideias que me fazem sentir e ser, elas caminham junto com o meu corpo, que é fático, que é um fato, que é uma coisa. Então aí a faticidade aqui, ela não acontece de uma forma pura, como alguns filósofos anteriores pensavam, os aristotélicos, por exemplo, de corrente aristotélica, os pré-socráticos, que acabavam designando que existia o físico. A ideia de físico é importantíssima para a gente designar o ser. É o ser que faz, é o fato, é a coisa que fala dela mesma. Então, tenho que observar para tirar o máximo da coisa. Então, essa ideia de fato aqui, fatídica, ela não é tão pura, porque o homem, ainda na corrente fenomenológica,
ele também é um ser transcendente, ou seja, ele possui uma alma, ele possui uma consciência. E nesse sentido, corpo e alma fazem parte da totalidade do ser. E aí, sem maiores, né, esclarecimentos, a totalidade do ser é indissolúvel nesse sentido aí. Eu não consigo pensar corpo sem alma. E aqui faz todo sentido a frase da Adélia Prado quando diz assim, que sem o corpo a alma não goza. E essa foi uma frase trazida na aula passada, que o pessoal até gostou, né, nesse sentido, mas a ideia aqui trazida é que a sede das minhas emoções, né, a minha alma se alegra, é no meu corpo. Não existe de outra forma. Eu sinto, é no meu corpo. E tudo que eu percebo através do meu corpo, como aquela frase citada anteriormente, né? Essa ideia do corpo é que vai ser o primeiro ato da consciência aqui, da experiência do homem aqui na Terra, né? Com as coisas. E aí a gente tem alguns exemplos de integração de corpo e consciência. E aí a gente vai perceber a ideia de trabalho. A ideia de trabalho, ela traz bastante isso, né? O trabalho, como a Aranha vai dizer, o trabalho humano é o processo pelo qual o homem submete a natureza a modificações e ao mesmo tempo se transforma. Ele se transforma a si mesmo. E quando a gente trabalha com essa ideia de trabalho aqui, o trabalho não consiste nessa visão de profissionalização, mas o trabalho aqui nessa categoria filosófica, ele quer dizer o seguinte, que o trabalho é que caracteriza o ser humano, é o fundamento do ser social, ou seja, é a partir do trabalho que o homem se constitui enquanto homem, que ele sai do estágio da natureza e parte aí então para o estado do humano. E assim a gente vai avançando e percebendo que esse trabalho humano, ele é caracterizado da seguinte forma, né? Eu vou citar aqui um texto de Sérgio Lessa, que é um professor aqui da UFAL, contemporâneo nosso, e é um texto que nós usamos muito comumente na academia, que é a respeito do que é o Machado. O que é mesmo o Machado? Eu vou ler para vocês, para a gente perceber que o Machado, a ideia do Machado aqui é aquilo que a autora Aranha está dizendo ali. Então, vamos perceber o seguinte. O machado é a madeira e a pedra organizada em forma de machado. Na origem dessa forma está o trabalho. O trabalho converte uma ideia que apenas existe na consciência em um objeto. Em outras palavras, o machado é uma síntese entre o mundo natural, a pedra e a madeira, que existe independentemente da consciência, a visão ali aristotélica, independente da consciência, e a ideia de Machado, que existe na consciência do homem, né? Essa síntese é fundada pelo trabalho. Ela depende da ação de, ao menos, um indivíduo. Sem ela, o Machado não existiria. Em linguagem filosófica, dizemos que o Machado é uma unidade sintética da prévia ideação do Machado como a madeira e a pedra. Em síntese, o que Sérgio Lessa está dizendo aqui nesse livrinho dele é que o trabalho é o fundamento do ser social. Ele, na categoria filosófica, é a síntese. É uma síntese entre o dado das ideias, que para existir trabalho tem que existir uma ideia prévia, pré-formulada e que se oriente para uma finalidade. Ou seja, a ideia do Machado, ela existe primeiramente e aí vai se organizar através do mundo, escolhendo os materiais ali, e se forma quando é realizado, né? Quando se configura o machado com a pedra e a madeira, ganha-se a forma, ele como instrumento, ali é a síntese do trabalho humano. É então interessante. E aí faz lembrar das nossas aulas passadas, a ideia é que o trabalho aqui na visão da Aranha, e em todos os filósofos, é o seguinte: o trabalho ele vai modificando a natureza, e ao mesmo tempo que o homem, através do trabalho, modifica a natureza, ele vai se modificando a ele mesmo. E a gente vê isso nos primeiros textos,
quando o homem apenas caçava e colhia. E aí não existia muita diferenciação social. E aí o homem começou a pensar em criar a lança. A lança ali era a extensão do corpo do homem para atingir o objetivo. E ali a gente percebe, nesse momento, que a definição do instrumento aqui, né, ele é uma definição do poder do homem, né, estendendo o seu próprio corpo para aquela finalidade específica. Em outras palavras, aqui a autora diz o seguinte: as máquinas e as ferramentas em geral nada mais são do que a ampliação do poder do corpo para uma dada finalidade. O martelo é a ampliação do poder do punho fechado, ou seja, eu bato para quebrar a ideia do machado, né? Eu não consigo quebrar com a minha mão, então eu faço algo que suporte a superfície que eu quero